Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus retorna ao ensinamento que ele nos deu lá nas bem-aventuranças, quando ele fala sobre os puros de coração, porque somente os puros de coração verão a Deus. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre essas obras de misericórdia e de caridade, que nós precisamos aprender a realizar ao próprio Cristo nas pessoas. Por isso que Jesus ele vai dar todo esse exemplo, nos chamando a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa própria vida, uma verdadeira vida cristã. Ele mesmo, no início do Sagrado Evangelho, vai nos chamar a atenção e vai dizer que quando o Filho do Homem vier em sua glória, com os seus anjos, assentará em seu trono e todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros. E o texto sagrado ali coloca que à direita estarão as ovelhas e à esquerda os cabritos. Aqui nós temos essa imagem. A ovelha é aquele animal dócil, o cabrito é aquele arredio, ou seja, as ovelhas são um símbolo daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles que se permitem conduzir pelo Espírito Santo. Os cabritos são aqueles que só se movem segundo a sua própria vontade. Por isso que nós vemos, diante dessa realidade que Jesus Cristo nos chama a atenção, que é aprender a ver a presença dele no nosso próximo, naqueles necessitados, não só necessitados de bens materiais,
mas também de bens espirituais. Por isso que nós precisamos adquirir essa pureza de coração, porque somente através da pureza de coração nós conseguiremos ver a Deus. E para que nós possamos alcançar uma verdadeira pureza de coração, para sermos capazes de sermos ovelhas, de reconhecê-lo nas pessoas, somente através de 3 passos que nós precisamos dar. Esses 3 passos estão sempre unidos entre si, porque um vai nos levando ao outro. O primeiro passo tem a ver com o chamado de seguir a Jesus Cristo. Essa é a primeira atitude que nós precisamos ter. Quando nós temos o encontro pessoal com Cristo, nós precisamos acolher o seu chamado de segui-lo, de ir ao seu encontro, para que assim nós possamos, no caminho, aprender com Ele. E nesse caminho onde nós aprendemos, nós alcançamos um aprofundamento na nossa experiência de fé. Ou seja, esse é o segundo passo, a experiência de fé verdadeira, de confiança em Jesus Cristo, onde essa experiência de fé vai desconstruindo todo o orgulho, toda a soberba e vai gerando em nós essa confiança em Jesus, para que nós não façamos as coisas segundo a nossa vontade, mas possamos realizar tudo segundo a vontade de Deus, tudo segundo aquilo que é o propósito de Deus para a nossa própria vida. Por isso que a experiência de fé ela é essencial, essa experiência de confiança, porque é nesse abandono que nós vamos nos abrindo cada vez mais a aprofundar o entendimento da doutrina, do conhecimento da palavra, do conhecimento do próprio Cristo. É no segmento que nós vamos aprofundando e alimentando a nossa fé, para que ela dê frutos verdadeiros de esperança e caridade para com o nosso próximo. E depois o terceiro passo é a nossa vida de oração, porque a vida de oração ela nos torna dóceis a essa experiência de perceber a presença de Deus nas mais simples coisas e principalmente nas pessoas, a presença de Cristo nessas pessoas. E somente assim que nós teremos essa capacidade de sair do nosso comodismo para ir ao encontro do outro, para encontrar Cristo no outro, para que nós possamos realmente com generosidade, com caridade, suprir as necessidades daqueles que vêm ao nosso encontro, necessitados de alguma coisa, de bens materiais ou bens espirituais. E assim nós possamos suprir essas necessidades para a edificação dos nossos irmãos. Por isso que nós precisamos aprender a ser boas ovelhas, precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, mas essa moção do Espírito Santo ela só é possível quando nós seguimos a Cristo, amadurecemos a nossa fé e crescemos na nossa vida de oração, no nosso diálogo com Deus, porque somente no diálogo com Deus nós aprendemos a escutar a voz dele, escutar a sua presença simples em nosso meio. E assim nós seremos capazes de sair de nós mesmos para servir a Cristo no nosso próximo. É dessa forma que nós crescemos nessa capacidade de sermos discípulos, de estarmos sempre unidos a Deus e principalmente de sermos estas ovelhas do rebanho de Jesus, daquele que é o único pastor, aquele que pode nos levar ao reino dos céus, porque Ele é o verdadeiro caminho. Então, para que nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo, busquemos essa docilidade, para que, sendo dóceis, possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e sermos ovelhas verdadeiras do bom pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.